Bom pessoal, eu sou Otávio Dalvi e hoje nós vamos falar sobre Google Earth Pro. Vai fugir um pouquinho do tema do canal, que eu foco mais em falar sobre o QGIS, mas o Google Earth ele tende a ser um programa auxiliar. Ele tem um potencial muito grande, apesar de não ser um programa para mapeamento, para produção de mapas, enfim, mas ele tem um poder muito grande. Ele é leve, ele é fácil de utilizar e ele tem muita informação relevante, principalmente na questão de imagens de satélite. Que a Google ela disponibiliza, através do Google Earth, imagens muito atuais e com a qualidade muito boa. Então a gente acaba precisando de usar o Google Earth no auxílio de algumas atividades do dia a dia. Então eu vou dar uma noção básica, passar as principais ferramentas, até desenhar algumas coisas no Google Earth, para a gente ter uma noção básica desse programa que ele tende a ajudar bastante a gente. Então vamos iniciar aqui o programa. Para começar, a primeira dica é não mostrar dicas na inicialização. Isso aqui a gente usa pouco, ele não tem tantas informações relevantes assim para o uso prático do programa, então a gente pode desabilitar essa opção. A segunda dica que eu já vou dar é o seguinte: quando você abre o Google, ele abre nessa escala, e para você se localizar você tem que ficar buscando aqui com a rodinha do mouse, dando zoom até você se achar no mapa. Então, para quem tem uma dificuldade de se localizar no mapa, às vezes isso é uma perda de tempo e isso consome internet. E se você não tiver um computador razoável, né? Não precisa ser bom, mas razoável, isso às vezes atrasa, né? Então a primeira dica que eu vou utilizar: quando você tiver com a tela posicionada na sua cidade ou na sua região de trabalho, você já vem aqui, ó, visualizar e marca essa opção, usar esse local como início. Ele vai criar um ponto aqui e você pode até desmarcar ele, né? Pode desmarcar a caixinha dele aqui em lugares. Então, quando você fechar o programa e abrir ele novamente, ele já vai se aproximar daquele local na hora que ele abrir, sem você precisar de ficar se localizando no mapa como das outras vezes. Então isso é o que eu faço sempre que eu instalo o Google Earth, porque já fica mais fácil eu me localizar. Agora vamos apresentar aqui a tela do programa. Então aqui a gente tem nossa área de trabalho, que a gente visualiza. Aqui a gente tem algumas ferramentas de navegação, né? Orientação, movimentação, mas tudo isso aqui você pode fazer com o cursor do mouse. Tem aqui aproximar e afastar. Aqui do lado esquerdo nós temos as camadas, o que o Google já disponibiliza para a gente. Então é o banco de dados principal. Eu costumo desmarcar muita coisa, deixo marcado apenas limites e marcadores, lugares, estradas. E às vezes eu habilito o terreno para quando eu quero ver uma questão de relevo. Então eu habilito isso porque ele me dá o relevo da região. Mas por padrão eu deixo desabilitado o terreno porque ele consome mais processamento e demora mais a carregar. Então por padrão eu deixo desabilitado, mas frequentemente eu habilito essa ferramenta. E quando você habilita terreno também você tem informações de altitude mais precisa, que é essa informação aqui, ó. Então quando você habilita você tem uma informação mais precisa, você tem informação. Quando você desabilita ele fica sempre zerado. Tá, esse aqui é o nosso painel camadas com os bancos de dados principal. E aqui os lugares é que a gente vai adicionando. Então, o que a gente vai desenhando fica em lugares temporários. Depois que a gente salva, ele vem para meus lugares. Então aqui a gente pode desabilitar e habilitar tudo, e aqui também é a mesma coisa. Aqui a gente pode fazer algumas buscas, né, algumas consultas pelos arquivos que a gente tem. E aqui a gente tem o pesquisar. Nesse pesquisar aqui a gente pode pesquisar por uma cidade, por exemplo. Então ela funciona também muito bem aqui. E aí você pode se aproximar da cidade aqui, ó. Aí ele já faz essa busca para você. Mas eu costumo usar pouco esse pesquisar aqui. Você pode pesquisar qualquer coisa, mas ele ajuda bastante.
Seguindo, agora nós temos nossas barras de ferramentas de desenho. A gente pode escolher aqui ocultar a barra lateral ou mostrar a barra lateral, né? Clicando nessa ferramenta aqui, você oculta e exibe ela novamente. Aqui são as ferramentas para adicionar os desenhos, para desenhar praticamente, mais históricas. Aqui a gente pode trocar o céu, Marte, Lua e afins, que é algumas ferramentas de medição, que algumas delas só tem na versão Pro. E aqui ferramentas para você salvar e exportar alguns arquivos. Vamos lá. E aqui a gente tem nosso menu, né? Nossa barra de menus. Então vamos primeiro configurar o Google Earth da forma que eu acho mais interessante. Você vai vendo a configuração e você ajusta para o que for interessante para você. Então, ferramentas, opções. No meu dia a dia, eu uso sempre coordenadas planas, né? Então, vou colocar Universal Transversa de Mercator. Então, quando você bota o TM aqui, né, Universal Transversa de Mercator, ele vai colocar um WGS74 pseudo UTM. O que é isso? Pseudo Mercator. O que é isso? Ele vai simular um sistema UTM. Então, dá uma diferençazinha para o sistema UTM padrão, mas é pequena essa diferença. Não é algo que prejudica muito a experiência. Eu desabilito essas questões de 3D aqui para melhorar a qualidade da imagem. Filtragem anisotrópica. Isso aqui é para questão de qualidade de imagem e tal, né? De transparência e tudo. Não precisa mexer. Unidade de medidas, metro, quilômetros, apesar do padrão do sistema também funcionar dessa forma. Aqui no caso do TM, o padrão é metros e quilômetros. Então quando eu boto o TM, ele automaticamente já vai entender. Quando eu boto o padrão do sistema, ele automaticamente vai entender, né, que é metros e quilômetros. Mas eu prefiro deixar marcado. Tamanho do rótulo eu posso mudar. E aqui modo gráfico. Como eu estou sem placa de vídeo nesse notebook, eu prefiro manter o DirectX. Eu tenho que manter o DirectX porque ele não funciona no OpenGL. Mas o OpenGL tem uma qualidade melhor gráfica para quem tem um equipamento com qualidade. Isso aqui usa a renderização fotorrealista de atmosfera. Quando você visualiza o globo, ele dá uma visualização da atmosfera melhor. Deixo desabilitado, obviamente. Seguindo, cache, não precisa mexer nessa tela. Passeio, o Google permite que a gente faça grave passeios dele, né? Crie rotas para ele fazer um passeio aéreo para a gente. Isso aqui é algumas configurações, então tempo entre elementos, enfim. Coisas são mais específicas, você pode procurar depois se você tem interesse de fazer esse tipo de informação. Navegação. Uma coisa que eu não gosto nele é ele inclinar quando você aproxima muito de um ponto, ele vai te colocando no nível do solo, e eu prefiro que ele fique sempre olhando, visualizando de cima. Então marca a opção não inclinar automaticamente. A velocidade de quando você aproxima, se é mais lento ou mais rápido, eu gosto de deixar um pouquinho mais rápida. Se você está acostumado com uma direção de zoom diferente do que está funcionando aqui no Google, você pode inverter. Então, por exemplo, no caso aqui normal, você roda para frente, ele aproxima, para trás ele afasta. Se você inverter aqui, para trás aproxima, para frente afasta. Diminuir gradualmente a velocidade da Terra, ou girar ou aplicar zoom. Pode deixar marcado, senão você vai muito longe sem querer, né, no mapa. E em geral, vamos lá. Mostrar dicas, eu deixo desabilitado, né, que eu já desabilitei no início, né. Agora voltando aqui de cima. Dicas de ferramentas para quem está iniciando, pode deixar. Realce de construções, desmarca que isso aqui consome processamento, a menos que você tenha um computador com processamento muito bom. Questão de e-mail, porque ele permite você enviar e-mails diretamente do Google, com dados, com anexos. Enfim, eu deixo desmarcado, né, aqui, sempre que for enviar alguma coisa que eu não utilizo. Tratamento de erros de KML, aqui ele está configurado para aceitar todos os dados, pode manter. Balões de marcador, essas configurações que não tem necessidade de marcar. E cookies, pode deixar habilitado para salvar cookies no disco. No final nós vamos aplicar
e OK. Então, ele já mudou aqui pra gente, ó, o sistema de coordenadas, já está exibindo aí o TM. Então, 24K coordenada este, coordenada sul, né? Oeste, sul, ou este e norte, né? Depende do tipo de coordenada. E aqui a altitude 0, a altitude do ponto de visão 2,29 km. A altitude que eu estou aqui, né? O meu nível de zoom aqui. Se eu habilitar o terreno, ele passa a me exibir ele fechou aqui porque eu não tinha reiniciado ele após redefinir as configurações. Voltando, vou habilitar o terreno e agora ele passa a me dar a altitude de onde eu estou com o cursor do mouse. Então, quando eu passo o cursor do mouse em algum ponto, ele automaticamente vai me dando a altitude desse ponto. Não é muito preciso, tá? Isso não é algo que você possa confiar para fazer um mapa de relevo ou algo nesse sentido, mas serve para te dar uma noção de declividade de alguns pontos. Mais adiante a gente vai ver que isso serve para outras finalidades também. Seguindo, né? Aqui em arquivo eu posso importar alguns dados, né? Por exemplo, texto ou CSV ou qualquer formato de dado vetorial, dados de GPS, arquivo shape. Então tem vários tipos de TIFF, então eu posso importar vários tipos de dados aqui para dentro dele, ou diretamente aqui também em abrir esses arquivos, né? Então quando eu clico em abrir eu posso escolher o tipo de formato que eu quero adicionar. Ele aceita uma variedade relativamente grande de formatos de arquivos que você pode adicionar para dentro do Google Earth. A gente vai adicionar alguns arquivos shape daqui a pouco. Aqui a gente tem a opção de enviar por e-mail, algo pouco utilizado. Visualizar no Google Maps, talvez seja interessante se você quiser transferir o que você está vendo aqui para o Google Maps para ver por lá. Aqui algumas funções dessas vão habilitar quando você tiver dados adicionados, né? Visualizar. Vamos lá, barra de ferramentas é o que está aqui em cima, barra lateral é o que está aqui do lado. Tela inteira, ele muda para uma configuração de tela inteira, tamanho da visualização, né? Tamanho da tela aqui que você está vendo. Mostrar a navegação automaticamente sempre. Cadê a navegação? Mapa de visão geral, esse aqui. Mapa de visão geral eu deixo desabilitado, que ele mostra aqui onde você está no globo, né? Eu não acho que isso aqui seja muito relevante, não. Grade, às vezes é interessante você deixar. Aí você tem a grade UTM, né? Então aqui a gente tem a zona. Então se você quer ir para uma coordenada, você tem a coordenada 22, 21 sul, ou a letra, né? Então fica mais fácil você se localizar. Então essa grade você pode deixar habilitada. Vamos lá. Mapa de legenda e escala, ele aparece aqui uma escala, né? Que você vai aproximando, ele vai mudando essa escala. Atmosfera eu deixo desabilitado. Atmosfera só se você afastar muito o zoom, vai dar um aspecto visual diferente. Imagens históricas, só eu habilito por ali depois. Superfície da água, ele dá um efeito diferente quando tem água. Então ele coloca alguns efeitos, mas assim, na prática não afeta muito a utilização, deixo desabilitada. Redefinir, então aqui eu posso redefinir inclinação bússola ou inclinação em bússola. O que acontece? Por exemplo, se eu estou com o mapa assim, se eu mandar ele redefinir, o que ele vai fazer? Ele vai botar o norte para cima novamente e vai me botar a 180 graus, vamos dizer assim, né? 90 graus do solo, né? Então eu vou estar perpendicular. Então quando eu faço uma inclinação e mudo a direção, eu posso também fazer isso clicando em N, que aí eu aponto para o norte, e R, que eu removo a inclinação.
Então, qualquer lugar que você tiver, você nem precisa vir aqui visualizar, redefinir inclinação em bússola. Basta você clicar N e R e ele vai redefinir para você norte para cima e vai zerar a inclinação, vai deixar você a 90 graus da imagem. Seguindo, usar este local como início a gente já fez. Agora a gente vai entrar com algumas ferramentas, né? Para começar, nós vamos pegar a ferramenta e adicionar um marcador, obviamente, que é a mais simples. Então, se eu quiser adicionar um marcador, basta eu clicar aqui e ele vai adicionar um marcador ao centro da tela. Então, esse marcador sempre vai ser adicionado ao centro da tela. E antes de eu clicar em OK, eu posso reposicioná-lo. Basta clicar nele, dentro em cima, exatamente em cima dele, e reposicioná-lo. Antes de salvar também eu posso clicar aqui e alterar o tipo de ícone dele. Então eu posso mudar a cor do ícone dele, até o tipo também do ícone, qualquer uma dessas opções eu posso escolher. Posso até colocar sem ícone inclusive. Basta clicar aqui em nenhum ícone, ou até escolher ícones personalizados de outra fonte. Posso aumentar e diminuir o tamanho desse ícone, clicando, mudando a escala dele, e posso mudar a cor desse ícone também, clicando na caixinha da cor e mudando a cor dele. Depois eu clico em OK e volto para cá. Aqui eu posso alterar a coordenada dele manualmente. Então eu posso, quando eu mudo ali, posso reposicionar ele, né? Eu vou inserir a coordenada manualmente. Seguindo, posso adicionar uma descrição, alguma informação a esse ponto, link, imagem e afins. Novamente posso alterar o estilo da cor por aqui também, né? Posso colocar, por exemplo, uma informação de data e hora dele, um intervalo, ou uma indicação de data e hora, ou um intervalo de tempo, né? Por exemplo, dizer, esse marcador fica aqui de tal hora a tal hora. Isso serve para quando você fazer caminhadas ou perfil, né? Ele vai, ou quando você mudar aqui o dia, né? Durante o dia você vai acompanhando uma movimentação, ou o surgimento e a ocultação de alguns ícones, né? Mas é algo que é mais avançado. Posso alterar o alcance dele aqui, posso alterar a altitude, várias informações aqui. Aqui a altitude, no caso, altera aqui. Eu posso colocar ele preso ao solo, que é o caso, e relativo ao solo. O que é relativo ao solo? Eu falo que ele está, por exemplo, a 50 metros do solo e mando alongar até o solo. O que ele faz? Ele cria uma linha dele até o solo. Então, às vezes, se eu estou usando somente relevo ou terreno, às vezes é interessante eu usar essa ferramenta aqui. Às vezes tem uma finalidade interessante para o marcador ficar destacado no alto, ele destaca em relação aos outros. Agora eu clico em OK, pronto, o marcador está adicionado aqui. Se eu quero fazer mais alguma alteração, eu posso clicar em propriedades e alterar qualquer informação também posteriormente. Seguindo, aqui eu posso agora adicionar um polígono. Então, quando eu clico em adicionar um polígono, antes disso eu vou redefinir aqui o norte e a inclinação. Vou clicar em adicionar um polígono. Na hora que eu clico nisso, ele já abre para mim começar a desenhar. Então eu dou um clique, dou o segundo clique, terceiro clique, quarto clique. Então desenhei um polígono. Posso também dar um nome para isso, mudar o estilo. Aqui eu posso colocar apenas preenchido, apenas contorno ou os dois, e mudar tanto a cor do contorno, que seria a linha, quanto do preenchimento. Eu posso botar também uma transparência no preenchimento.
Então eu coloquei um contorno amarelo, vou aumentar a espessura do contorno e botei um preenchimento branco de 30%. Então ele já vai me mostrando aqui como vai ficar. Também posso adicionar informações de data e hora, de altitude e de medidas. Por exemplo, posso ver aqui a área do perímetro e a área desse polígono que eu desenhei. Finalizei e cliquei em OK. Seguindo, eu posso adicionar um caminho. Por exemplo, seria uma estrada. Para mesma coisa, posso dar um nome para isso, mudar a cor, por exemplo, posso botar um laranja para essa linha, posso aumentar ou diminuir a espessura e as outras informações também, altitude e medidas, aqui ela só dá o comprimento. Ok. Aí aqui já a questão de imagem, eu posso adicionar uma imagem sobreposta, mas não vou entrar nesse mérito agora. Aí vou pular essas ferramentas e eu já volto nela. Agora eu vou usar a régua. Então na régua, essa régua aqui, eu posso medir, mas eu também posso desenhar. Então, por exemplo, eu vou medir uma linha para ver qual é a largura dessa área. Então eu posso clicar aqui até aqui e ele vai me dar a informação da largura, e eu escolho a unidade de medida, no caso metros. Então eu clico em salvar, ele vai clicar aqui, eu posso chamar aqui de linha 1 e deixar essa informação. Eu posso também, voltando aqui na régua, adicionar um caminho. Qual a diferença do caminho? No caminho eu posso adicionar mais de um ponto. Então eu vou desenhar ela e vou fazer vários pontos. Então vou simular um caminhamento aqui dentro da propriedade. Ele também vai me dar o comprimento e eu posso exibir o perfil de elevação. Então aqui o que eu tenho? Ele me dá, quando eu marco essa caixinha, ele me dá essa opção aqui, ó, de qual a declividade, qual a inclinação entre os pontos. E quando eu vou percorrendo, ele vai me dando lá a informação de altitude. A da esquerda é o comprimento e a de cima é a altitude. Vou clicar em salvar. Aqui eu posso mudar o estilo, vou colocar um estilo na cor verde, nesse aqui. Ok. Seguindo, eu posso na régua ainda desenhar um polígono. Então eu vou desenhar isso aqui, vou chamar isso aqui de área construída. Então, mesmo esquema. Vou clicando e formo o contorno. Então ele já me dá o perímetro e a área em metros quadrados. Posso mudar, por exemplo, para hectares, ou como uma área pequena, posso manter em metros quadrados. Essa caixinha aqui, navegação com o mouse, permite que quando eu clique e arraste, ele não crie um ponto, porque senão, se eu só clicar, ele cria um ponto. Aí eu tenho que apertar dela. No caso aqui, com o botão direito eu excluo. Então, crio com o botão direito, com o botão esquerdo eu crio, desculpa, e com o direito eu removo os pontos. Esquerdo cria, então você vai criando com o botão esquerdo. Se você fez errado, com o botão direito, qualquer lugar que você clique ele vai apagando. Quando você deixa essa caixinha marcada, navegação com o mouse, então você pode clicar e segurar. Se você clicar e segurar e arrastar, ele não vai criar um vértice, ele vai arrastar a tela para você. Se você desmarcar, faz até uma confusão, que ele faz isso, ó. Ele vai desenhando. Então isso às vezes atrapalha. Então deixem sempre essa caixinha aqui, navegação com o mouse, habilitada. Vamos salvar e vamos mudar aqui, chamar de construção, por exemplo, e vamos colocar uma cor em preenchida. Vou botar uns 30% aqui preenchida de vermelho, sólido, mas circunscrito. Então vai ficar assim. E mais um item que a gente tem aqui é um círculo. Esse é uma das novidades
do Google Earth Pro, que você clica sobre uma área. Por exemplo, eu quero gerar uma área de influência aqui de 500 metros, para ver tudo que está a 500 metros da minha construção, da minha atividade, por exemplo. Então eu clico e vou arrastando o cursor do mouse até o raio atingir a distância que eu quero. Então, mesmo com a ferramenta habilitada, eu posso usar a rodinha do mouse para afastar e aproximar, e vou arrastando. Vamos mudar para 200, porque senão vai ficar muito longe. Então posso aproximar aqui. Então vou 200 e clico. Então ele vai criar um círculo com um raio de 200 metros do ponto onde eu cliquei. Mais uma vez vou clicar em salvar e vou chamar aqui de influência, por exemplo. E vou botar um estilo aqui. Vou botar um laranja. Vou botar uma espessura maior. Vou botar um rosa assim. Então roxo. Minha influência. Ok. Então agora aqui eu tenho vários tipos de feições diferentes adicionadas. Aqui, os que eu não botei nome, eu posso colocar nome depois. Então eu posso vir aqui, por exemplo, nesse aqui e botar, chamar de trilha. Então, basta eu clicar com o botão direito, propriedades, chamar de distância, por exemplo. E vou dando nome às feições que eu adicionei. Agora voltando às ferramentas aqui de histórico, por exemplo, quando você está sobre uma área, ele mostra aqui, ó, que ele tem uma imagem histórica disponível, de 1970 nesse caso, e ele exibe aqui a data da imagem atual que você está com o mouse em cima. Essa aqui é de março de 2019. Então se eu clicar aqui nesse ícone, eu tenho a opção de escolher entre várias imagens de datas diferentes. Então, de 2005, 2010, e aí eu vou vendo o histórico de mudanças dessas áreas, 2011, e aí ele vai exibindo várias imagens com datas diferentes. Às vezes tem muitas imagens próximas umas das outras, e ele exibe aqui embaixo exatamente qual é a data dessa imagem, né? Aqui você escolhe mais ou menos o mês, e aqui embaixo você passando o cursor, ele exibe exatamente a data. Então aqui 17/8/2016. Ou você pode deixar também sem essa informação. Além da data, ele também exibe a fonte. Por exemplo, ele daqui 2018 Google, imagem, Maxar Tecnologias. E se você for alterando a data, ele vai mudando, Digital Globe. Então, esse aqui é basicamente a empresa dona do satélite ou que produziu essas imagens, né? Tem NASA, tem Digital Globe e afins. Então aqui temos essa informação. Mas eu vou deixar a imagem padrão mesmo. Que a imagem padrão não necessariamente é a imagem mais recente. Ele tenta fazer um mesclado das imagens de melhores qualidades, sem nuvens, para que você tenha uma experiência visual melhor. Mas, por exemplo, de uma área para outra, ele muda a data aqui, ó, de 2016 aqui à direita, 2019 aqui à esquerda. Então, não necessariamente são as imagens mais atuais que aparecem sem você estar usando imagens históricas. É um mesclado que ele faz com as imagens de qualidade melhor para ter uma experiência visual melhor. Então, seguindo aqui, a gente tem nosso mapinha. A gente pode, agora, se eu quiser mudar a inclinação, eu posso clicar com a rodinha do mouse. Então, eu uso ela como botão e clico. Se eu arrastar para baixo, ele vai me botando paralelo ao solo assim, perpendicular ao solo, minha visualização. E se eu for subindo, eu vou vendo de cima. E ao mesmo tempo, se eu ir para o lado, eu vou girando no entorno do ponto onde eu cliquei. Então basta segurar a rodinha pressionada e girando, descendo ou subindo o mouse que você faz essas alterações de posição. Então segura a rodinha, aí quando você solta ele fica onde você estava. Aí você pode dar zoom, arrastar pelo mapa, navegar e tal. E aqui, se eu marcar o terreno,
Então eu vou ter uma visualização aqui do terreno, né, de questão de relevo. Se eu quiser voltar a visualizar de cima, é só apertar N e R. Eu vou ver de cima com o norte centralizado para cima. Vou desabilitar o terreno aqui. Agora nós vamos gerar um mapa com essa informação que nós temos na tela. Para isso a gente vai clicar aqui, salvar imagem, ou a gente pode clicar também aqui na impressora, imprimir, e a gente salva como PDF aqui depois. Primeira opção, escolher a resolução. Qualidade média, baixa, alta, né? E aqui nós temos as opções do mapa. Então aqui a gente tem o estilo, se a gente quer título, legenda, escala, bússola e afins. Realmente na impressão, deixa eu ver se tem como a gente escolher a resolução padrão aqui. Nesse caso não, eu vou aqui para imagem mesmo, que fica mais fácil para escolher a resolução. Então vou colocar a resolução aqui HD 1280 por 720. Então opções de mapa, título e descrição. E se eu desmarcar some, né? Se eu marcar aparece. Então eu posso colocar aqui, quando eu passo o cursor que aparece esse lápis, eu posso alterar. Então é só clicar, abre essa janelinha, eu escolho um nome, mapa da atividade, por exemplo, e uma descrição, mapa de caracterização. Só clicar em fechar, vai manter salvo aqui, né? Aqui na legenda, mesma coisa. Então tem aqui tudo que eu adicionei. Então com estilos e nomes diferentes aparece aqui. Por exemplo, se eu tivesse colocado, não tivesse colocado aqui os nomes e as cores diferentes, eu não teria como colocar uma legenda para cada informação aqui. E se eu quiser mudar alguma coisa, eu não preciso necessariamente mudar o nome da informação aqui. Eu posso vir simplesmente aqui na legenda e alterar. Por exemplo, eu vou colocar tudo maiúsculo, então eu venho aqui e altero por aqui mesmo. Vou deixar. Eu vou fechar, já fica fixo aqui as informações que eu alterei. Aqui eu posso escolher também se eu vou deixar a bússola, que fica aqui embaixo. Então se eu girar a tela, a bússola gira também, né? Não prefiro não mexer. A escala fica aqui também, ó, 300 metros, essa escala. E aqui são as informações que eu tenho. Agora eu vou clicar aqui em salvar imagem e vou salvar essa imagem em qualquer local aqui no computador, na área de trabalho, por exemplo. Então cliquei em área de trabalho, vou chamar de mapa 1 e vou clicar em salvar. Ele processa a informação e eu tenho aqui o mapa salvo na minha área de trabalho, com escala, título, descrição e legenda desse mapa que eu acabei de gerar, com a imagem do fundo, e aqui ele me dá o rótulo do Google Earth com as informações de fundo aqui, o satélite que foi utilizado e as informações de copyright do Google. Essas informações do Google, se eu não me engano, acho que antes tinha como tirar, agora eu acho que não tem como tirar mais. Realmente não tem como tirar mais essas informações. Mas também é bom que deixe essa informação ali que serve de referência de qual imagem e de que programa foi utilizado para gerar essa informação. Agora nós vamos abrir arquivos Shape no Google Earth para vocês verem como é possível abrir esses arquivos. Então eu tenho aqui uma pasta com os arquivos que eu baixei
do SICAR com todos os imóveis do município de Linhares, nesse caso aqui. Então aqui na hora que eu baixo aqui fica salvo aqui o código do IBGE do município, né? Então eu vou jogar para dentro do Google essa informação. Aqui eu vou fechar a janelinha para salvar imagens, né? E vou adicionar os arquivos. Então eu vou vir aqui, arquivo, abrir, vou abrir a pasta, vou filtrar aqui para arquivo shape.shp e vou escolher aqui a área do imóvel. Isso aqui são todos os imóveis do município de Linhares. Quando eu clicar em abrir, ele vai primeiro ele mostra essa tela aqui dizendo que ele vai importar os primeiros 2.500 recursos, porque tem muitos recursos, no caso aqui da causa da amostra. Ou posso importar tudo, porque como é um município muito grande, ele fala que pode prejudicar o desempenho do programa, porque são muitas informações. Então vamos colocar aqui importar a amostra apenas. E ainda ele pergunta se eu quero aplicar um modelo. Eu vou dizer que sim, porque quando eu clico em aplicar um modelo, eu posso escolher criar um novo modelo e escolher, por exemplo, como aqui são os municípios, cada município tem um código do imóvel, então eu posso definir para o nome do elemento de cada camada ser o código do imóvel, por exemplo. Eu posso atribuir uma cor única ou usar cores aleatórias. E eu posso prender o recurso no chão ou definir a altitude a partir de algum campo aqui. Como não tenho campo de altitude, vou prender o recurso no chão. E vou clicar em OK. Aqui ele pergunta se eu quero salvar esse modelo, né? Eu já tinha salvo antes, né? Então vai sobrescrever. E aqui ele afastou o zoom agora para me exibir todos os elementos. Ele vem por padrão desabilitado. Eu tenho que habilitá-lo aqui. Então agora eu tenho aqui todos os limites de imóveis do CAR do município de Linhares. Então, se eu expandir aqui essa tela agora, eu tenho aqui a área do imóvel e ele lista para mim cada um desses arquivos e eu posso habilitar e desabilitar cada um deles. Ainda aqui eu posso mudar as cores, então eu posso vir aqui botão direito, propriedades, estilo cor e mandar ele compartilhar estilo, porque no momento está aleatório, cada um tem o seu. Quando eu clicar em compartilhar estilo, eu vou mudar isso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma cor da borda padrão, amarela, e uma espessura de 1,5 para todos. E vou colocar uma cor aleatória interna, mas apenas 25% de opacidade. Então eu vou ter uma cor diferente para cada imóvel, mas o contorno de todos vai ser amarelo. E eu vou poder visualizar a imagem que está por baixo desses imóveis sem nenhuma interferência. E se eu quiser desabilitar, basta desmarcar a caixinha aqui, que eu desabilito todos simultaneamente. Eu posso ir navegando e ele vai me exibindo todas as feições. Se eu quiser alguma informação, eu posso clicar aqui, então ele vai me exibir um rótulo, né? Basta clicar, então dá o código do imóvel, a área, estado, município, tipo, situação e afins. Então esse aqui é um exemplo do dado do SICAR, mas você pode adicionar arquivos vetoriais de qualquer dados que você tenha aí. Bom, por hoje era isso, basicamente, né? Agora a gente pode fazer algumas atividades de maneira mais simples no Google Earth. E se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem aí nos comentários do vídeo. Esses arquivos foram baixados no vídeo anterior, né? Vocês podem acompanhar aí o vídeo anterior com as informações de como baixar esses arquivos do SICAR. Lá tem os links também para o download desses arquivos, para vocês que precisarem de mais alguma informação. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, a gente está sempre postando alguns vídeos relacionados a geotecnologias, principalmente relacionado ao QGIS, que é o foco do canal.
Obrigado e até a próxima.